Vamos lá, então. Agora é o Diego, né? O segundo texto. Diego, à vontade. A gente diz assim que o palco é seu, mas não é o palco, não. No caso, a tela é sua. Vamos lá. Está aparecendo a apresentação para vocês? Sim, sim, está. Bom, boa noite a todos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o texto do Etikovics e do Leidesdorff. Não sei se é assim que eu pronuncio, mas assim como a Alexandra também, eu coloquei o título em inglês porque é uma tradução, né, que se a gente for levar ao pé da letra, a gente nem sempre encontra a tradução exata do que o título quer passar para a gente, né? Então ele fala um pouquinho vem apresentar, né, a Triple Helix nesse texto. É engraçado que, como o professor acabou de comentar, que alguns temas vão se repetir, né, eu até vislumbrei alguns futuros textos que ele aborda alguns temas, alguns tópicos que são apresentados nesse texto aqui mais profundamente. Então, muitas palavras que a Alexandra apresentou, elas, eu escutei ela e fui lembrando do texto, né, que eu li aqui, que são passagens que estavam presentes mesmo. Então esse texto, os autores vêm apresentar o Triple Helix de certa maneira, introduzir o tema, fazendo comparativos com outros modelos existentes, com a evolução dos modelos seja de comércio, de produção, um pouco da história, né, como evoluiu. Esse texto também é de 96, então, né, as coisas mudaram muito de lá para cá. E a minha preocupação maior na apresentação que eu não me preocupei muito em pegar os exemplos a rigor do que o autor aborda, porque são muitos e a gente ultrapassaria os 30 minutos, com certeza. Então, eu quero passar mais o meu entendimento, o meu contato, a minha percepção do que o autor quis trazer, né, traduzindo pelas minha voz. Confesso que já havia escutado a palavra triple helix em outras matérias do mestrado, né, com os meus colegas, mas eu não sabia do que se tratava. E o primeiro contato com esse assunto foi justamente quando eu li o texto, né, da aula anterior, antes da aula, que aí eu fui entender o que se tratava, e quando o professor apresentou, né, eu li a apresentação também que o professor trouxe para a gente, e eu fui entender o que se tratava do modelo do Triple Helix, dessa conjunção dessas três instâncias, né, e pude perceber muitas coisas que eu já que eu vou citar de exemplo até uma delas, que pode não necessariamente ser um modelo perfeito de triple helix, mas é um bem próximo que acontece na minha empresa e eu não sabia disso. Então é muito bacana ter o conhecimento, esse contato com esse assunto, que eu pude enxergar e vislumbrar muitas coisas que eram, né, com base no triple helix e que eu não sabia do que se tratava, né. Resumidamente, o texto ele vem trazer para a gente o modelo triple helix, então, como falando sobre um processo de transferência de tecnologia, né. Ele é um modelo de inovação. A palavra inovação ela aparece muito no texto. Os autores abordam muito isso. É o processo de inovação, esse processo de junção dessas instâncias, da conversa das instâncias, da indústria, da instituição de ensino, né, e do governo, de como que isso sucede, como era antigamente, como os modelos surgiram e quais são os benefícios que vão trazendo dessa conversa, né? Aí eu falo dessas esferas institucionais, né? Que são as mais relevantes, são atraídas para essas relações mais produtivas e que isso impacta diretamente no modelo de pesquisa aplicado e e também em algum certo momento ele aborda o que é qual o resultado dessas pesquisas, né? Que nasce dessa junção dessas instâncias, né? E ele compara com alguns outros modelos durante o trabalho dele também. Deixa eu só ocultar aqui, agora melhorou. Bom, na introdução do texto, os autores vêm trazer para a gente
A questão da inovação, falando um pouquinho sobre o processo da inovação, que é um processo dinâmico e que ele vem se aproximando muito da questão da arena política, né? E vem se misturando e se envolvendo muito com essas questões. E um exemplo que ele traz para a gente é na eleição presidencial do Al Gore em 2000, onde na pauta do orçamento para discussão da eleição, da pauta de eleição dele lá, ele trouxe essas questões de iniciativas ambientais e tecnológicas para poder ser discutida nas propostas dele, porque ele viu que era uma tendência atual que estava acontecendo naquele momento, e isso ia abrir os olhos e chamar atenção para a população, para a sociedade e para todos os participantes envolvidos, e assim, de alguma maneira, ganhar a atenção, a mídia, a expectativa e se diferenciar com essa preocupação, né? Então, já era visto na época um movimento na Europa de programas que estavam se movimentando para reformular essas políticas, e esse processo de inovação de tecnologia, com o avanço da descoberta de algumas novas tecnologias, de pensamentos que estavam chegando, os diferentes autores estavam trazendo para em suas publicações, e da própria indústria como evolução, né? Então ele traz essa questão, aborda essa questão do desenvolvimento econômico, social e sustentável, né? Essa ampliação da dimensão política que abarca esse desenvolvimento econômico, social e sustentável e dessas preocupações que estão começando a ocorrer naquele momento, né? E traz a ideia de inovação como novas tecnologias, produtos que vão surgindo, processos, novas maneiras de gerir as atividades, novas maneiras de poder solucionar problemas que antes não tinham soluções. Então, é uma maneira de pensar diferente. Então, a palavra inovação acho que é um foco principal e está muito conectado com a questão do Triple Helix, né? Que chega nesse modelo como um processo inovador mesmo da gestão e de pensamento. E aí ele aborda sobre essas questões da política de inovação, dessa questão de como está caminhando junto a ciência com a tecnologia, onde que a política vai entrar nesse meio termo, né, nas discussões, em qual a participação, o papel do governo, da política nessa discussão desse novo instrumento de inovação e começa a falar da interdisciplinaridade dos modelos, né, que vão surgindo, dos modelos de estudo, dos modelos de ação, de gestão, até chegar, enfim, ao modelo Triple Helix, né? É, no segundo tópico do artigo, que os autores vêm abordando, ele vai falar sobre essa questão que vai chegar até a Triple Helix, né? Existe uma preocupação muito grande dos movimentos dos estudiosos e até por parte também da política e do governo na questão do futuro da pesquisa e da transferência de tecnologia, como que isso vai acontecer, né? Então, os objetivos eles influenciam simultaneamente no curso da inovação, da invenção, da implementação de novas políticas, né? Então, novas combinações e combinações de tecnologias estão surgindo a todo momento, né? No texto, os autores fazem menções a muitos exemplos de processos evolutivos, citando alguns países como exemplo. Por exemplo, ele cita no texto que durante a Segunda Guerra Mundial que se desenvolveram o computador, não como a gente conhece hoje, mas iniciou seu desenvolvimento por conta dessa necessidade de um instrumento que auxiliasse naquele momento, e foi um processo que envolveu novas tecnologias, o conhecimento, né, do estudo que já havia sendo feito e o interesse do governo de ter uma ferramenta que auxiliasse ele de alguma maneira. E por consequência, depois do pós-guerra, houve uma aplicação do surgimento da ciência da computação, que aí já foi uma evolução do processo de conhecimento, dos estudos, com base naquela tecnologia que havia surgido. Então, tudo isso está meio conectado, né? Essa questão da era industrial, pós-industrial da informação. Ele vai citando isso como uma progressão e uma interseção e até uma recombinação de interesses, de processos de pesquisa, de conhecimentos, e vai trazendo isso para a gente como uma inovação dentro do contexto econômico, né? Vão mudando o perfil do contexto econômico dos países, da evolução. Então ele faz menção muito à questão da Europa, né, que já estava mais avançada nesse processo, e dos modelos que eles surgem lá, e que outros países que estavam em fase de transição e de conhecimento e de caminhada nesse processo vão seguindo como exemplos, não nem sempre os melhores exemplos, mas eles vão começando a alinhar com esses modelos que surgiram, principalmente igual o professor comentou aí
na fala dele, da questão da União Soviética, né, que eles têm um modelo mais socialista e os autores citam isso, dessa questão do modelo, que alguns países eles seguem esse modelo da União Soviética, que era o modelo que tinha surgido na época, e vão usando eles de exemplo para poder entrar nesse processo de inovação, de caminhada de mudança, né? Então, vai acontecer mudanças radicais entre as gerações, né? Existem percepções diferentes e vão ter designs dominantes, que ele usa essa palavra. Vai ter momentos que o foco vai ser numa coisa mais especificamente, num estudo, numa área, e isso vai evoluindo constantemente, né? E a inovação vem nesses termos de um modelo não linear, né? Não é mais um modelo onde tem aquela estrutura correta e vai seguir aquilo. Vai surgir no modelo não linear, coisas paralelas acontecendo ao mesmo tempo, e por isso a necessidade da evolução de um sistema, de uma percepção que abarcasse essa mudança, essa inovação que está ocorrendo, e que ele fala o tempo todo que ela ocorre, é muito rápido o processo, né? Ele não é um processo demorado, porque as coisas vão mudando muito rápido, as descobertas, as inovações. Então, existe essa preocupação dessas entidades, desses órgãos envolvidos. Eu digo entidades e órgãos quando eu vou citar essa questão dos três membros da Triple Helix, que é a universidade, né, o governo e a indústria, e, e não só deles, mas até da própria evolução do Triple Helix, que primeiro surgiram com duas vertentes, e depois foi passando para três, quando eu vou citar uns modelos comparativos também lá na frente, tá? Então ele começa a definir o modelo do triple helix. É aquilo que a gente já escutou na aula passada, que o professor abordou para a gente, e que a nossa colega também já falou na primeira apresentação, alguma coisa, ele vai falar do modelo. O modelo triple helix vem trazer para a gente essas questões de sobreposição de interações e negociações entre esferas institucionais. Então tem aquelas três esferas e elas vão começar a se juntar, a caminhar juntas de certa maneira. Em alguns momentos elas ainda vão ser independentes, elas vão ter alguns tipos de limitações, né? Mas a partir do momento que os interesses vão mudando e que a evolução vai exigindo a necessidade de que se envolva os três conhecedores, essas três personagens, eles passam a caminhar juntos, de certa maneira, em alguns momentos interligados, ou uma evolução dentro do próprio âmbito de trabalho que eles estão ali, né? Então, a economia é uma evolução da economia baseada no conhecimento, né? A economia ela não passa de ser focada. É claro que ela vai ter foco no ganho financeiro, na produção, no resultado, mas o autor cita para a gente que é uma evolução baseada no conhecimento, é uma evolução do programa da gestão da produção, mas voltada para o conhecimento, né? Então vai ter inovação nos arranjos e alinhamentos institucionais, né? Isso vai ter que ser, né, algumas concessões são feitas para poder há um entendimento da parceria, do interesse e das conversas entre esses três personagens, né? E aí ele fala muito das atividades interinstitucionais, das atividades que vão se desenvolvendo e que envolve esses três personagens, né, do Triple Helix, né? E os indivíduos e as organizações vão ganhando novas funções a partir disso, né? O governo, por exemplo, a indústria e a instituição de ensino, eles saem daquela papel deles, que era um papel pré-definido, de só trabalhar com aquilo, só fazer com aquilo, só gerar com aquilo, e eles acabam mudando os papéis, né? Eles acabam, por momentos, fazendo o papel separadamente, por momentos, ao mesmo tempo, com por exemplo, um convênio do governo com uma instituição de ensino, onde tem um interesse que vai voltar para o próprio governo, ou voltado para a indústria, onde a indústria pode financiar um processo de treinamento, de capacitação de um membro de membros de instituições, para poder pesquisar algo que vai voltar para a própria indústria, né? E aí, às vezes, acaba, como eu já vou me adiantando, acaba que o próprio membro o pesquisador que está lá dentro da instituição de ensino pesquisando, voltado para aquela indústria, ele
entrega um produto que vai servir para a indústria e às vezes ele acaba sendo um membro da indústria posteriormente, né? Então, essas junções vão acontecendo, essas interseções, né? E ao mesmo tempo tenha essas autonomias das esferas quando uma sofre, né? Quando tem influência sobre a outra, né? No seu trabalho, no seu desenvolvimento e nos resultados que eles vão produzindo, né? Então ele usa essa palavra crossover, que a gente escuta muito nos seriados hoje em dia, né? Que quando a junção de dois personagens diferentes seriados no mesmo episódio, juntos para solucionar um problema, meio que é isso, né? Então tem essa junção desses três personagens que vão trabalhar juntos em prol de algum objetivo definido. E a cooperação entre si, entre as esferas, por causa da complexidade das tarefas e basicamente por causa do processo do avanço da tecnologia e do processo da inovação em si, né? Então, há necessidade, por causa do aumento da pesquisa e desenvolvimento, né, do surgimento de novos produtos, do surgimento de novos mercados e da própria evolução da indústria e da própria pesquisa, né? Então, como eu citei agora há pouco, ele fala no trabalho, os pesquisadores e empresários, às vezes acontecem momentos deles serem as mesmas pessoas. As informações fluem da universidade para a empresa e às vezes aquele pesquisador que está, né, que gerou aquela informação, ele acaba virando um empresário. E muitas das vezes ele abre um negócio com aquela informação que ele desenvolveu, que ele pesquisou, que ele atribuiu, e ele vira um empresário, e às vezes esse trabalho que ele vai desenvolver, esse produto que ele vai entregar, pode estar sendo financiado pelo governo, por interesse maior ou que vai voltar para o governo de alguma maneira, né? Então, é essa fusão que é muito interessante desse papel, né? E do modelo do Triple Helix, né? Então, como exemplo, a empresa fundada por um empresário do próprio corpo docente. E do processo de inovação, empresas muito próximas à universidade, que é a questão que eu posso citar claramente o exemplo do... Ai, me fugiu a palavra agora. Não startups Desculpa, fugiu a palavra, daqui a pouco eu lembro. Que hoje tem dentro das universidades e funciona ali como gerando o conhecimento, gerando produtos que vão poder ajudar a inovar, e não só o conhecimento em si, disseminar novos conhecimentos, mas geram, geram trabalho, geram resultados que podem surgir e abrir novas empresas por causa desse conhecimento. Aí eu vou aproveitar esse momento para citar o exemplo que eu ia citar no final do trabalho, da minha apresentação, do modelo que funciona hoje na minha empresa, né. Alguns já sabem que eu trabalho na GEVAP, que é uma agência de bacia aqui sediada em Resende, né. Nós temos convênio, é uma empresa privada sem fins lucrativos, então nós não geramos nenhum produto que vai gerar lucro para a GEVAP. Nós trabalhamos com contratos de gestão, com o contrato da ANA, do INEA, em prol do gerenciamento da bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, a gente tem a parte técnica que gera projetos para atendimento dos comitês de bacia e convênios com prefeituras e universidades. E aí, um exemplo muito bacana que eu queria até falar um pouquinho para vocês, que é um pouco da minha realidade, é um programa que ocorre hoje, além dos convênios que a gente tem com as universidades de estágio, mas que não estão tão conectados com o modelo do Triple Helix. Nós temos um programa, talvez alguém conheça, que é um programa que é a Dom Bosco aqui de Resende trouxe, que é o Dual, né? É um programa que surgiu, se eu não me engano, na Alemanha, que é aplicado lá, que ele une a educação com a empresa, né? E ele traz os estudantes, né? Os estudantes que fazem parte desse programa, eles fazem parte desse programa de capacitação dentro das empresas, onde eles geram conhecimento tanto para a universidade, para a própria formação profissional deles e para a empresa, né? E aí eu faço um comparativo desse modelo com o que acontece lá na GEVAP hoje, que participa desse programa, que a gente tem cinco estagiários, né? Que hoje eles já são estagiários da GEVAP, que eles entraram nesse programa e eles começaram, os 2 primeiros anos, eles ficaram diretamente dentro da universidade, mas fazendo atividades correlacionadas com a empresa, né? Criando, desenvolvendo um processo de gestão estratégica e outros produtos que eles estão fazendo e gerando conhecimento lá para a universidade. E hoje eles estão dentro da empresa. Os 2 últimos anos eles ficam 100% dentro da empresa
e para ter essa vivência profissional maior que eles tiveram inicial um pouco contato. E aí eu faço esse comparativo com o Triple Helix, por quê? Porque, eh, apesar de não ter um interesse direto do governo enquanto instância do maneira, assim, clara que a gente entende, o recurso que está sendo aplicado para esse programa e que a GEVAP recebe dos órgãos públicos, ele é, né, é um recurso público, né? Ele vem desses órgãos gestores que a gente tem contrato da ANA, do INEA, do IGAM, que financiam, né, esse programa para a GEVAP e que vai reverter no conhecimento, na geração de produtos para a GEVAP, apesar de não ter os fins lucrativos, e ao mesmo tempo vai gerar conhecimento, né, que vai ser aproveitado futuramente, não só para os alunos que estão hoje dentro do programa, mas futuramente para a própria universidade, né, e já estão resultando em trabalhos e artigos que eles estão participando aí do CEGED que vai acontecer lá. Então, aqui só contextualizar esse exemplo presente aqui que ocorre lá no meu âmbito de trabalho, só para poder mostrar um exemplo mais prático aqui, comparando com a apresentação do Triple Helix, né? É claro que os autores vão trazer que a partir do momento que surge esse novo modelo, vem os problemas junto também, né? Nem tudo é perfeito, né? Por conta dessa maior interação dessas esferas, vai ter um maior conflito de interesses. Nem sempre os interesses de um vão alinhar com o interesse dos demais, né? E esses conflitos de interesse e compromisso vêm a se transformar num potencial uma potencial transformação nessas próprias relações entre as esferas, né. Cada uma tem a sua configuração separada, única, ela tem um modelo próprio de funcionar, mas que em alguns momentos podem não ser compatível com um do outro, né. Então podem ter propósitos institucionais, utilidade e relações interinstitucionais, né. Então definição, propriedade e compartilhamento de direitos da propriedade intelectual. Esse é um dos exemplos que os autores citam como um dos principais problemas causados, né. O que fazer com o direito da propriedade intelectual, né, que foi gerada ali entre as 3 esferas? Quem que é o dono? Quem que vai receber os lucros disso, né? Quem que vai Aonde que vai ficar isso, né? De que maneira que vai utilizar? Quem vai ter o domínio sobre isso, né? Então isso causa e gera muitas discussões. E de que maneira que esses conflitos se resolvem? É através das mudanças organizacionais dentro das próprias esferas e das instituições de normativas, né. E vai acontecer alguns problemas que eles falam também da questão desse aonde vão estar localizado esse conhecimento, né. E os autores esse o conhecimento, a geração de produtos, desculpa, e o resultado disso, como eu falei. Os autores também citam que uma das preocupações deles não é só em achar a resolução dos conflitos em si, só que eles também querem é interessante que eles citam que eu não coloquei aqui como tópico, mas eles citam que eles estão interessados também em gerar novos conflitos, porque em dados momentos os novos conflitos geram novas resoluções e novos processos de inovação. Então isso para eles, de certa maneira, o conflito é uma coisa positiva, não totalmente negativa, porque eles conseguem trazer novos processos de resoluções e de inovação dentro do próprio conflito que vão acontecendo, né. Os autores vão abordar dentro do trabalho, como citei, outros modelos, que comparado com a Triple Helix, né. Então, existem alguns modelos que eram independentes, um modelo que existia, que os autores, citam de exemplo, era um modelo onde o governo ele tinha total autonomia dentro das esferas, abarcando a da indústria e da universidade, né. Ele decidia tudo, né, não havia essa interação entre as 3 esferas, não havia uma discussão, um um não havia essa divisão de responsabilidades, de poderes, de entendimento entre eles, né. Era só o domínio do governo, comparado com o modelo que a gente tem da Triple Helix, essencialmente dito, que ocorre a geração dos 3 esferas e dos interesses dos 3, né. E aí tem o exemplo da União Soviética dentro do processo da Revolução Científica e Tecnológica, né, que ele traz como comparativo para poder trazer para a gente, justamente que surgiu esse tipo de modelo por lá. E na década de 90, alguns autores
consideravam falta de política considerar relações acadêmica e indústria como um modelo de inovação. Então, para eles, aquilo era um absurdo, ter essas relações acadêmicas e indústria como inovação. A inovação só partia da decisão política, né? E claro que isso mudou, evoluiu, obviamente, mas naquela época ainda, dentro desse processo, era comum alguns autores ter essa percepção, né? E dentro dessa década de 90 na inovação latino-americana, como eu citei lá atrás, eles começam a usar exemplos que já eram praticados na União Soviética desse processo de transferência de tecnologia. E ele cita também os modelos que são aplicados para o Brasil e Argentina, aqui, que eles começam a aplicar um modelo preocupado muito com a quantidade da produção de entrega. E ele cita lá no texto também as empresas de automotivas, né? Então, no começo deu muito certo, eles começaram a gerar muito, vender muito, gerar lucro para as empresas, porém, para essa questão de criar barreiras tarifárias para poder não ter interferência do mercado internacional, isso acabou sendo um fator negativo para eles. E aí isso terminou de que maneira com as políticas autárquicas, né, que quebraram essas barreiras tarifárias, permitindo que houvesse investimento do capital estrangeiro e também do processo de inovação que vinha das fábricas de fora, né. Então eles viram que não adiantava se fechar aqui nesse mundinho e fazer as coisas do jeito que eles queriam fazer, porque em dado momento eles não iam conseguir evoluir, eles iam ficar estagnados em certo momento, e era necessário que tivesse essa troca de informação, de conhecimento, né. E aí, baseado nisso, os autores vão trazer, falar um pouquinho para a gente sobre a formação de nicho, né, da identificação de nichos na indústria de base científica para renovação, desenvolvimento econômico e social, né, dessa capacidade das indústrias de identificar esse avanço tecnológico, processar e organizar a transferência de tecnologia, né. Então, da preocupação de joint ventures, de colaborações e concentração de recursos na inovação. Então, ele cita muito a questão de você criar novos pontos fortes, que é, desculpa está errado aqui, a base para a política industrial, tá? E o equilíbrio entre o local e o global, através de uma política de inovação contemporânea, justamente por focar no aspecto da produção juntamente com o conhecimento, né? E focar naquilo onde, naquela instância, naquele produto, naquilo que você está gerando, e buscar de que maneira, da melhor maneira de como que eles poderiam trabalhar, atingir aquele aspecto dado aquele momento. Tá? Um outro tópico abordado pelos autores é o top-down versus o bottom-up, né? São modelos de tomada de decisão, e os autores eles apresentam para a gente dentro do artigo que indagam essa questão para a gente. Qual que é o melhor modelo, né? Se é deixar para o governo tomar a decisão ou deixar para as empresas tomarem decisão, né? E aí eles citam algumas análises de risco que foram estabelecidas, comparando ambos os modelos e seus benefícios, né, e as diligências, por causa do capital de risco, dos roteiros de tecnologia e de técnicas. E aí eles chegam num modelo intermediário, né, que é baseado no futuro desenvolvimento econômico, né. Esse modelo que eles citam lá, ele fica no meio do caminho, a decisão não é totalmente tomada pelo governo, nem totalmente tomada pelas empresas. É um modelo que vai beneficiar ambas as partes, que promove o consenso e a interação das partes envolvidas, e aí entra essa questão, fortalece mais ainda o papel do governo, da indústria, da universidade, nessa tomada de decisão no processo de inovação em tecnologia. Tá? Continuando, ele aborda a questão dos paradoxos, né, dentro do texto, e o paradoxo vem muito nessa questão do capital humano, né? Em questão, eles vão falar sobre o seguinte, essa preocupação do capital humano, de que nas três esferas existe a preocupação deles de manter o emprego, de como que está sendo essa questão do investimento, da aplicabilidade, isso como está impactando no mercado de trabalho, né? Da questão de desligamento de pessoal, treinamento, vínculos profissionais, né? Então, ele começa a abordar a questão da inovação, organização em nível multinacional, porque algumas empresas estão muito preocupadas, as universidades e o governo, em focar naquele mercado, naquele nicho específico, né? Vamos dizer assim, no foco nacional daquele país,
Só que o processo de evolução do conhecimento e os estudos que estão ocorrendo, eles não são mais, não tem mais como ser só naquele nicho, naquele foco. Eles são um conhecimento multinacional, né? Então, esses formuladores de políticas, eles não estão interessados, como ele fala aqui, somente onde está a pesquisa, mas o que ela está trazendo de resultado e como que vai manter esse pessoal localmente para gerar os empregos, né? Porque, citar um exemplo do próprio artigo que o autor traz, que os autores trazem, a questão de que, às vezes, uma universidade está fazendo uma pesquisa num país, porém aquela pesquisa tem uma maior aplicação numa indústria que fica no outro país. E muitas das vezes aquela universidade não está recebendo um investimento do próprio governo local, mas de um terceiro governo que não tem a ver com onde está localizada aquela indústria onde vai ser aplicado aquele investimento. Então, é um processo multinacional e aí fica aquela questão de que como que isso vai impactar na questão do desenvolvimento local, né? Ele fala que se não houver exigências em vez do desenvolvimento local, a inovação pode ser reprimida, né? Essa preocupação da captura de benefícios da pesquisa somente em um local. E que, ao mesmo tempo, esse fluxo de inovação, de conhecimento das pessoas, né, no mercado de trabalho, elas não podem ser interrompidas, porque isso pode prejudicar, de certa maneira, aquele processo que está ocorrendo. Então, aí fica a questão. Pô, o resultado dessa pesquisa que está sendo aplicada a uma indústria em outro país, mas que está sendo financiado por um governo não necessariamente daquele próprio país que está investindo naquela pesquisa, né? Onde fica a preocupação com essas pessoas que estão empregadas e trabalhando para isso, né? É, é lá na indústria, é pelo governo, para onde, pela instituição de ensino que está promovendo o conhecimento. Então, tem essa questão do paradoxo envolvendo a questão do ser humano e qual o resultado disso tudo, né? E aí ele vai citar também a questão em um outro texto futuro, ele vai abordar esse tema também da transição, né? E dos países que estão em processo de transição. Eles têm esferas institucionais separadas ainda, é um processo evolutivo, né? E o processo de transição, quando eu falo aqui em transição, eu não quero dizer processo evolutivo assim de país do terceiro mundo evolutivo, evoluindo para o segundo, ou uma evolução industrial, mas sim no modelo que é aplicado naquele país, naquele governo, naquele momento, né? É um Estado sem política de inovação e negócios local que são separados ainda. Então, eles estão descobrindo ainda qual o papel do Estado, que não é só financiar a ciência, mas participar dessas discussões onde a ciência deve estar, né, onde ela deve ser aplicada e como ela deve se relacionar com a economia. Então, esses países estão em transição para essas novas relações com essas esferas institucionais, tanto com o governo, tanto com as instituições de ensino, como as empresas. Então, eles estão num processo de sair daquele modelo voltado somente para a produção e do resultado financeiro, passando para um modelo de transitório de processo de conhecimento. E aí entra a discussão da política nesse meio termo também, que aí se chega no propriamente da funcionalidade do modelo Triple Helix, que ele vai estar preocupado em responder o que os outros países estão fazendo, quais são as inovações que estão acontecendo, quais são as interações da universidade e indústria, e os autores falam que esse processo de transição, ele começa, mas ele não tem um término, né? Ele não tem um fim, porque é um processo de transição contínua, né? Então, a preocupação maior dessas instituições é buscar essas melhores práticas, buscar esses exemplos para que esse processo de transição continue evoluindo, né, para as esferas envolvidas. E já no final do texto, os autores eles vão citar alguns artigos que foram utilizados para subsidiar, não especificamente esse artigo, esse trabalho que a gente está apresentando,
mas do que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu não quis entrar nos pormenores dos artigos, nas descrições de cada um deles, então eu trouxe de modo resumido para vocês que ele cita lá no final do texto, esses 100 artigos que são apresentados na Triple Helix na conferência, né, lá em Nova York, onde na primeira parte eles tratam sobre relatórios sobre desenvolvimento no mundo, na segunda parte sobre teorização e na terceira parte questões políticas. Então os assuntos são esses: papel da universidade, papel da indústria no apoio à universidade, essas mudanças, processo de inovação, as políticas de transferência de tecnologia, essa transição de políticas de inovação, e aí ele vai chegando num consenso, num resultado que ele traz a reflexão para a gente, que eu vou até usar algumas palavras do autor para poder explicar melhor sobre digamos assim, o plano final do artigo que ele vai trazer, a conclusão para a gente, né? Ele fala assim, que a gente está testemunhando desenvolvimento globais que está tornando o modo capitalista de produção num modo de conhecimento, né? Isso tem implicações importantes para a avaliação de potenciais colaborações, não só dessas esferas do modelo do Triple Helix, mas como outros também, né? Então vai surgindo novos horizontes, novas dimensões que precisam ser atualizadas, e novas parcerias vão surgindo, outras intervenções estratégicas têm que ser consideradas, né? Então, como que a gente pode internalizar essa complexidade, né? Criar nichos sustentáveis, né? Para que possa abarcar essas mudanças que cada vez estão acontecendo mais rápidas. E a exigência do capital humano vem complementar essas condições para possibilitar que isso possa ocorrer, porque cada um tem um papel proativo dentro da esfera institucional onde está atuando, né? E aí vai ocorrer sobreposições, expectativas mútuas que vão alimentar essas camadas institucionais, os interesses dessas esferas, que estão continuamente num processo de reorganização, de evolução, de conhecimento, né? E buscando sempre, como eu citei há pouco, as melhores práticas, né? E ele conclui falando que o modelo do Triple Helix ele vai ser um melhor modelo que vai servir para a gente conceituar esse processo da inovação, a lidar com os problemas, com a evolução dele e dos processos da própria evolução da tecnologia. Tá? Complementando a minha apresentação, eu achei, por acaso, pesquisando, um vídeo do próprio autor do texto, um dos autores, o Etikovics, que vai falar sobre os desafios do Triple Helix. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou ajustar a tradução automática para facilitar o entendimento, depois eu volto o vídeo um pouquinho, eu só vou ver se você está saindo o áudio direitinho, tá bom? Aí vocês me avisam se não estiver saindo. É um vídeo pequenininho, tá, gente? Não fica preocupado. The innovation that we need today is a way to fund large-scale new projects to get off the ground because the old methods, waiting for appropriations by government, will not suffice anymore. But we have examples of how debt funding has been used creatively, and it's these that we need to expand upon and generalize. For example, the project in California, the California Institute of Regenerative Medicine, $3 billion worth of bonds were sold in 2005. O áudio está saindo, gente? Tá saindo. Tá, vai sair a legenda agora, tá? The innovation that we need today is a way to fund large-scale new projects to get off the ground because the old methods, waiting for appropriations by government, will not suffice anymore. But we have examples of how debt funding has been used creatively, and it's these that we need to expand upon and generalize. For example, the project in California, the California Institute of Regenerative Medicine, $3 billion worth of bonds were sold in 2005 to be spent over a decade or two to develop stem cell research, development, innovation, venture capital for new firms. This has created a stem cell industry across California, the results of which will be seen in coming decades. What are your concrete recommendations then for governments, business people, and academics? My recommendations first is to come together, create a consensus space to discuss the gaps, ways to fill them, how to do projects
jointly? What should be the mechanisms that could be imported from elsewhere, adapted, reformulated, and made to work in your context? Do you see that there's a particular leading country or leading area in this? Is there someone we can look up to copy? Well, there are many interesting innovations around the world that can be moved from one place to another. I often look to Brazil, for example, because I've seen how they've creatively adapted the incubator model. They saw its essence as a way of teaching a group of people to work together as an organization. And I've used this to promote high-tech firms, medium-tech firms, fill out clusters, even to create jobs for poor people from the favelas by organizing them into cooperatives. Let's talk for a minute about the role of civil society. You've presented this as the launchpad for the triple helix. Do you see this as separate from the core of innovation? The core of innovation is coming up with new ideas and putting them into practice. If there is one source of ideas, that's going to be fairly limited. If it comes top-down, only from government, or only from industry, or only from the university. But how to have them percolate and infuse each other. This is the role of civil society, to provide places for people to come together, to discuss, create new ventures, not only business ventures, but ventures that are broader, what I call innovations in innovations, new formats for promoting innovation. A recent growing trend we've seen, or maybe a growing label, is the idea of user-led innovation. How does that fit in here? Well, users are often thought of in terms of customers for a particular service or product or problem to be solved. Now, of course, this is quite relevant, but broader than a particular concrete innovation is the whole concept of how to create new formats to promote innovation. That is where the role of civil society and the triple helix comes in. But all of these are interconnected and are interrelated ideas, of course. É isso, eu queria trazer esse videozinho para ouvir nas próprias palavras do autor, algumas definições e o que ele traz até o exemplo do Brasil, das incubadoras, que foi a palavra que me faltou lá na frente, e traz para a gente como funciona bem esse processo, e ele enfatiza muito o processo de inovação e do relacionamento das 3 esferas institucionais, né? E é isso, gente, muito obrigado. Valeu, Diego. Excelente aí, a ideia do vídeo foi boa também, né? Feliz esse exemplo aí das incubadoras de cooperativa social, né? Quem vai comentar é o Natan, né? Então, fique à vontade aí para começar, depois eu entro aí também com algumas questões. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. A câmera não está aparecendo. Ah, apareceu a imagem agora? Agora veio. Tranquilo. Primeiramente, parabenizar o Diego pela apresentação dele. Esse artigo dessa leva que a gente teve agora, ele foi o mais longo, né? E ele tem uma linguagem que é um pouco mais acadêmica, né? O que dificulta um pouco a leitura, não só por ser uma outra língua, né? Mas por ele usar um instrumental da área que é mais cansativo. E eu acho que o Diego conseguiu explicar bem os pontos principais do texto, que foi de maneira clara. Foi uma apresentação muito boa. Na minha opinião, né, em relação ao conteúdo do texto, eu acho que, comparando com outros trabalhos dos autores, esse trabalho ele não fornece uma explicação muito completa sobre o que é a Triple Helix, né? Porque, se você for ver, ele não explica muito bem quais são os papéis da universidade, empresa, governo, mas eu não acho que chega um momento ali que ele fala, o papel da universidade é esse, o papel do governo é esse, e o papel da universidade e o papel da empresa, né, é esse daqui, né? Como um dos objetivos desse artigo é mostrar as áreas cinzas que se contém no modelo, por exemplo, a universidade abre uma empresa, isso daí ela está em qual hélice, né? Como isso daí, como ele aborda esse aspecto, eu acho que seria muito mais proveitoso no artigo se ele tivesse
gastado um tempo para poder explicar direito, assim, melhor o que cada hélice representa, né? Papel de cada agente. É isso daí. Ainda mais que, como eu falei, tem um momento do texto onde ele explica o que é o modelo da Triple Helix, né? Aqui, na aula, o professor ele sequenciou os artigos, né? Então, quando a gente está lendo esse texto, a gente já tem um entendimento prévio do que é o modelo, do que são essas hélices, né? Ele deu uma aula antes, mas eu acho que para um pesquisador curioso, para um aluno, uma pessoa curiosa que quer começar a aprender sobre o tema, eu acho que esse artigo ele não serve como um porta de entrada. Eu acho que seria mais interessante outros trabalhos dos dois, né? Tá. Porque, assim, como já foi dito, né, a Triple Helix, aqui no Brasil, ela é traduzida também como a abordagem da hélice tríplice ou tríplice hélice, né? Ela fica variando nessas traduções. Qual que é o objetivo dela, né? É estudar a relação entre a universidade, empresa-governo e o papel na inovação tecnológica, produção de novos conhecimentos e no desenvolvimento econômico, né? Que ela parte do princípio que essa relação entre essas três hélices, esses três agentes, ela cria um ambiente propício para a gestão da inovação, para a criação da inovação. E é importante você ver isso porque, como a gente vai ver, como a gente já viu, na verdade, a inovação ela só é inovação quando ela chega para a população, quando ela causa diferença, quando ela está disponível para a sociedade. Enquanto ela não está disponível, ela está no campo da ideia, ela não é inovação, ela é conhecimento. Entendeu? Quando ainda ela não tem essa tecnologia. E nesse modelo, a gente vê que cada agente ele tem um papel distinto, né? Qual que é o papel do governo, no caso? Ele mantém estabilizado o ambiente macroeconômico, o ambiente que os agentes se encontram. Como assim? Ele faz, por exemplo, com que os riscos econômicos naquele ambiente sejam reduzidos, né? Para que as empresas consigam se alavancar, né? As universidades, no caso, qual que é o papel da universidade? É a principal agente no desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico, né? Tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada, né? E as empresas, o que elas fazem? Elas captam esse conhecimento que a universidade gera, né? Outras instituições de conhecimento, e desenvolve ela para que esse conhecimento se transforme em tecnologia, né? Uma vez que ele vai atuar como agente difusor dessa tecnologia para a geração de riqueza econômica. Mas o conhecimento, então, ele sempre parte da universidade para a empresa, ele só segue esse caminho? Não. Né? Como a gente viu, como a gente vai ver, esse conhecimento, ele vai e ele volta também. Né? Ele não segue um caminho único. Né? E é interessante esse artigo falado sobre essa dificuldade de determinar quais são os agentes, né? Determinar qual agente pertence a qual hélice, porque na prática o que você vai ver é um pouco mais diferente desse modelo. Né? No modelo que está no artigo, e o autor nem se preocupa em colocar um modelo completo, ele coloca 3 círculos, mas ele nem chega a nomear os círculos, igual outros modelos que ele coloca em outros trabalhos. Né? Nesse modelo, você vê que os círculos são de tamanhos iguais, mas na prática não acontece isso, né? Na prática, a participação de cada hélice ela não se dá de maneira igual. Então, as hélices não são do mesmo tamanho, né? E muitas vezes elas não giram na mesma direção. Porque, né, muitas vezes você não tem essa harmonia no sistema, no funcionamento dele, né? Com algumas partes prejudicando o funcionamento de outras, como o próprio professor tinha falado nesse último trabalho. Eu achei interessante essa abordagem, né? Como quando o Diego ele fala, né, o autor, né, no artigo também, ele fala da formação de nicho. Eu achei interessante, né, porque você vê ali que hoje em dia praticamente nenhuma empresa desenvolve toda a tecnologia que ela usa, né? Ela tem essa ação. Ele não usa a palavra benchmarking no artigo,
Mas eu acredito que seja no final que ela esteja fazendo é benchmarking, né? Que é quando uma empresa, quando ela quer melhorar o seu processo, ela olha ao redor, né? Ela olha processos e tecnologias iguais, não necessariamente do mesmo negócio, mas em negócios semelhantes, para ela poder aprimorar esse determinado processo que ela possui, né? E tem uma parte do texto que o autor fala que a tecnologia ela se cria em relação à tecnologia anterior, como se fosse uma escada, né? Como se fosse uma evolução, mas que de vez em quando o que pode acontecer é você ter aquela tecnologia ruptora, né? Aquela tecnologia que causa uma mudança radical, que pode mudar um pouco a rota de onde ela poderia seguir, né? Um exemplo disso, eu não sei se é o melhor exemplo para isso, eu lembro de um professor da UF falando que o colega dele, toda a carreira dele, todo o estudo dele foi para ele estudou uma parte no foguete que ele liga o propulsor ao foguete mesmo, tá ligado? Toda a carreira dele, o estudo dele todo era estudar aquela parte ali que faz aquela conexão. E hoje em dia essa parte eles nem usam mais, tá ligado? Porque eles colocam acoplado direto, ou seja, o cara dedicou todo um conhecimento, a vida dele para aquela criação daquele negócio, e hoje em dia aquilo ali nem utiliza mais. A gente vê vários exemplos hoje, né, das tecnologias sendo substituídas. Eu achei legal quando o autor coloca isso no texto. E um ponto também que eu achei legal, e eu queria até perguntar para o professor como funciona no Brasil, cita que em Tóquio, um conselho de professores se reuniu, né, e o que eles estão fazendo agora? Eles compram a tecnologia, essa patente da universidade, e eles comercializam isso. E se você vê a UF agora, ela tem um problema até numa etapa anterior a isso, né? Que ela tem um problema em patentear a sua própria tecnologia, porque os professores, eles geram muita coisa, mas eles não sabem que o que eles geram muitas vezes pode ser patenteado, né? E eu queria saber como é que funciona aqui. Porque, por exemplo, uma vez que o professor ele criou aquela tecnologia, aquilo ali pertence a ele, pertence à universidade, porque foi através da universidade que ele criou aquilo, porque no artigo dá a entender que eles compraram dos membros da faculdade, né? Mas eu não sei se na prática aqui no Brasil seria isso, você pegaria da universidade em vez dos membros. É isso. É isso, Natan. Beleza, então. Vamos começar de trás para frente, senão eu me perco. Te respondendo aí essa pergunta, é comum, quer dizer, nas universidades que estão mais avançadas, né, nessa discussão da patente, né, a universidade muitas vezes ela pode fazer o depósito da patente e depois ela tomar uma decisão dizendo, olha, essa patente não é estratégica para a gente, né, e liberar essa patente de volta para os inventores, para os criadores. Existem situações onde a universidade pode, inclusive, dentro da estratégia dela, dizer, olha, não vou patentear, se você quiser fazer isso, por você, faça. Tá? Teoricamente, pela relação de trabalho, isso aí em qualquer lugar do mundo, né? Se o professor desenvolve uma tecnologia dentro da universidade, a tecnologia é da universidade. Né? E a figura da patente é o titular da patente é a universidade e os inventores são listados lá. Tá? Isso funciona assim com a patente, com software, né? Com esses direitos de propriedade industrial. Então, por exemplo, a gente tem uns softwares que foram desenvolvidos aqui no CHS. Né? Então, o Edgar, lá, o gerente da informática, Hilton e eu, Nardini, quer dizer, nós somos todos, né, criadores dessa tecnologia, né? Mas a propriedade dela é da UF, né? Porque a gente foi criado dentro do espaço de trabalho. Mas existem essas situações, sim, onde a universidade ou ela toma a decisão de não patentear, não proteger e deixa aquilo a cargo dos criadores, ou ela protege e, num segundo momento, ela cede de volta, né, aos próprios criadores. E aí pode ser de forma onerosa ou não onerosa. Tá? Tem várias situações dessa aí pelo mundo. Então, respondi a última pergunta. Achei do teu comentário interessante e que eu não tinha percebido isso realmente, que o artigo realmente não é um bom artigo de entrada no assunto. Né?
Ele está aqui por um outro motivo, que esse primeiro artigo e possivelmente o próximo, eles em alguns aspectos, como são dessa primeira leva, né, onde o Hetzkovits e o Leidersdorf escreveram juntos aí, que é mais ou menos de 95 até 2003, eles repetem uma série de conceitos. Eu falei, não, eu vou mesclar com um que trabalha em outras frentes. E é interessante você perceber, né, e aí agradecendo teus comentários, você já como é que é, macaco velho em Triple Helix, já conhece o assunto, né? Mas achei legal que o Diego não, o Diego é neófito, caiu agora de paraquedas aí no assunto, né? Encarou o texto com altivez e serenidade, né? E trouxe algumas questões interessantes aqui para a gente. Alguns artigos, né, desses autores, eles são muito objetivos em apresentar ideias, modelos, etc., coisas que estão construídas, né? Outros artigos, outros trabalhos, aí não só deles, mas de vários autores, trazem discussões. Não traz uma ideia fechada, né? Eles são mais provocativos, né? Alguns desses artigos, inclusive, até a gente usa um nome diferente, que são mais próximos de ensaios até, né? Se você pegar uma estrutura de um artigo desse e fosse mandar hoje para um periódico, talvez não fosse aprovado, né? Porque às vezes não segue aquela estrutura tradicional de uma revisão de literatura, sessão de métodos, não sei o que, aplicação, etc., que a gente preconiza tanto. Mas o editor, ele recebe, ele olha um artigo desse e ele fala assim, não, peraí, aqui tem um conjunto de ideias e provocações que talvez esse artigo vá ser citado durante 10, 15, 20 anos, e eu vou publicar, né? Então, assim, esse artigo especificamente, ele abre várias discussões que vão aparecer mais à frente em outros trabalhos, né? Uma delas é essa ideia da transição sem fim, né? De entender que essa espiral que é a Triple Helix, né, são um conjunto de relações que elas vão se superpondo, né, e gera o que eles chamam da transição sem fim. Tá? Essa ideia da transição sem fim tem lá uma analogia com os escritos lá do Vannevar Warbush, né, que é o pai da ciência, tecnologia e inovação nos Estados Unidos. E aí, obviamente, o Hetzkovits, como americano, foi lá beber nessa fonte, né? Ele cita muito o Vannevar Warbush. O Vannevar Warbush fazia a ideia da endless frontier, né? Da fronteira sem fim, ou seja, eu vou avançando o conhecimento constantemente além, né, ultrapassando as fronteiras. E o Hetzkovits chupou essa ideia, né, e falou, não, peraí, agora não é a sem fronteira, é a transição que é sem fim mesmo, né, e essas interações, elas são contínuas. E quando você observa, você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um trabalho de campo, né, por exemplo, num ambiente de inovação amadurecido, por exemplo, como eu tive a oportunidade de fazer lá nos Estados Unidos, você vê isso. Você pega, por exemplo, uma região, né, economicamente desenvolvida, e você faz um histórico ali, um trabalho quase, né, arqueológico, etnográfico ao longo de 50 anos, olhando ali documentos, entrevistando as pessoas, etc. Você vai vendo várias camadas de iniciativas, né, que envolvem interações entre os atores e que essas camadas elas vão se superpondo e criando coisas cada vez mais sofisticadas, né? Então, por exemplo, lá na Carolina do Norte, quer dizer, o primeiro momento vamos criar aqui um espaço físico para atrair empresas de tecnologia para tentar mudar a cara do Estado, que é um Estado agrícola e têxtil, né? No segundo momento, se a coisa começa a dar certo, vamos criar uma fundação para gerir isso, né? Aí vem uma outro nível, não, peraí, está aparecendo agora o setor de biotecnologia, então vamos criar um centro de pesquisa em biotecnologia, envolvendo ali diversos arranjos ali organizacionais, que ele vai ser um irradiador dessa coisa, né, para atrair, gerar novos negócios e atrair pesquisa nesse campo. Então você vai vendo, né, eu falo assim, igual um bolo, aquele bolo que você corta, assim, ele tem várias camadas, né, no recheio dele. Quando você olha uma região bem sucedida, né, você vê essas camadas, essas diferentes iniciativas ao longo do tempo, né? O trabalho
até lá do RTP, aquele artigo que a gente tem na RASE, de uma forma enxuta, né, porque você está escrevendo um livro, né, fala um pouco disso, né, dessas diversas iniciativas bem-sucedidas ao longo do tempo. Se você fizer uma reflexão com relação aqui ao Brasil também, a gente tem iniciativas ao longo do tempo, né? Só que a maior parte delas ou não são bem-sucedidas ou são parcialmente sucedidas, e aí é o complicado, e as iniciativas são abandonadas, e aí você não tem, né, aquele processo de acumulação de conhecimento e de amadurecimento dessas relações. Então, a ideia da transição sem fim é uma importante. A outra ideia que é interessante e que mais à frente a gente vai discutir ela é essa ideia das pessoas, da transição de pessoas. Né? Mais adiante, tem um trabalho do Itzkovitz com o James Ziza que cria propõe a ideia da circulação de pessoas como elemento chave da Triple Helix. Porque assim, a gente olha muito, né, Bom, o Itzkovitz é sociólogo, né, de origem, de formação, graduação, mestrado, doutorado, etc. Então, ele tem muito uma visão institucional. Né? E as esferas, a ideia das hélices, é uma visão institucional. Né? Quer dizer, eu tenho ali atores, aqueles atores se relacionam, têm relações ali formais e informais, quer dizer, é uma visão neo-institucionalista na linha de autores lá como Williamson, e até institucionalista originalmente, como Coase e outros autores, né, da área econômica. Mas ele reconhece, né, o Leidersdorf é um que fala, né, que, peraí, essa camada institucionalista, ela existe, ela é importante, os atores precisam existir, as relações, né, o campo de jogo precisa estar delimitado, mas as relações não acontecem nessa esfera. Né, elas acontecem num outro nível, que é vamos dizer assim, a visão evolucionista, né, ou neo-schumpeteriana da coisa. E o próprio Itzkovitz, né, mais à frente, ele refletindo sobre isso, ele fala, não, peraí, na verdade as instituições são importantes, mas o que faz acontecer são as pessoas. Né? Amanhã, a pessoa estudou aqui na UF, fez um curso com a gente, está numa empresa, sabe que a gente pode resolver determinado problema dele, vem procurar para fazer uma parceria. Fala, pô, Marcelo, eu fiz aquela disciplina contigo, né? Você falou lá de um tipo de projeto de financiamento ou de uma solução, vamos fazer isso. Quer dizer, é muito no pessoal. Né? E aí entram questões como confiança, né? Questão do relacionamento de grupo, questões dessa tradução ou decodificação entre as linguagens da academia e do setor, né, produtivo, né, e do próprio governo, coisas desse tipo. Né? A gente vê muito essa dificuldade, às vezes até no próprio, né, por exemplo, na própria universidade, enquanto ela sendo pública, dela dialogar com o governo, né, e ela ter dificuldade de lidar com as regras, né, que a gente chama de burocracia, né, mas não é burocracia, são as regras do jogo. Tá? Então, a circulação de pessoas é um elemento chave que aparece aí nesse texto e que mais à frente vai aparecer, e principalmente aquela situação, né, por exemplo, como a minha. Né? Eu fui, trabalhei no setor privado, tive negócios, depois fiz uma migração para a universidade. Certamente eu vou ter facilidade de entender qual é a situação daquele meu colega, né, que está numa empresa, daquele meu cliente, daquele meu parceiro, porque eu já vivenciei aquilo um dia. Né? Então, de entender e de fazer talvez essa decodificação para os meus outros colegas que não têm essa experiência acadêmica. Outro ponto bastante interessante que o Diego levanta é esse também do foco em indústria e foco dos recursos. Né? Então, por exemplo, a discussão de política pública, né, de ciência, tecnologia e inovação é uma discussão de focos. Né? O que eu faço eu tenho um dinheiro, o que eu faço com o dinheiro? Eu dou R$10 para cada um, né? Ou eu dou R$5 para cada um e invisto 50, né, onde eu acho que pode gerar mais resultado. Né? A gente, inclusive, aqui no Brasil tem uma nomenclatura para isso, eu não sei se é usada lá fora, mas possivelmente, né? Que a gente chama das indústrias portadoras de futuro.
né? Então faz todo sentido, né? Fazia todo sentido, por exemplo, nos anos 80, você jogar um dinheiro a mais em tecnologia da informação, em biotecnologia, etc., porque eram indústrias nascentes e que tinham um potencial enorme, né, de impactar no futuro, como, né, a indústria de semicondutores, etc. Eu até comento que os programas brasileiros de ciência e tecnologia sempre sinalizaram a indústria de semicondutores. Se fosse por política, né, ou por constar da política, a gente era para ser, a Intel era para ser aqui, né? Mas a gente nunca teve a capacidade de conseguir jogar esse jogo e botar isso em prática, que aí é uma outra discussão da execução da política pública. Mas que essa coisa do foco, né, ela é essencial, né? Quer dizer, você entender, por exemplo, você falar hoje em semicondutores no Brasil ou em biotecnologia já era. Esses negócios, essas janelas já passaram e nós perdemos, né? Mas se você falar, por exemplo, em bioinformática, que é a indústria que pode gerar aí a revolução, né, a quinta revolução industrial, ou você falar, pensar na questão da biodiversidade, né? A gente sempre fala isso da Amazônia, do não sei o quê, do não sei o quê. A gente está há 20 anos falando isso e não faz nada, só queima, só taca fogo no que está lá, né? Então, assim, tem uma série de campos aí que o Brasil teria potencial de entrar, mas que precisaria alocar, precisaria ter foco, né? Quer dizer, o que eu faço? Eu foco em setores chaves como ou atuais da economia, como petróleo e como agronegócios, ou não? Né? Quer dizer, são discussões que elas não são simples do ponto de vista de políticas, né? De incentivos fiscais, etc. Nitidamente, a gente precisa arrumar por uma economia verde. O Brasil tem alguns elementos, inclusive hoje, né, em termos de geração de energia elétrica, etc., que a gente está numa posição melhor do que países economias mais desenvolvidas, né? Em vez da gente estar dando os incentivos, a sinalização econômica para arrumar nessa direção, não, a gente não está fazendo isso, né? A gente ainda está com uma sinalização muito confusa, mas que é resultado, obviamente, de uma falta de política e, mais do que isso, de uma falta de pensar o país, né? Quer dizer, hoje a gente não tem a clareza do ponto de vista econômico de que país a gente quer ser, né? E aí eu acho que a discussão assim, essas coisas elas não aparecem, obviamente, diretamente na Triple Helix, mas a gente pode fazer um rebatimento para a gente, porque, no fundo, é uma discussão de desenvolvimento econômico e de prosperidade, né? Como é que eu gero conhecimento que vai gerar inovação e que essa inovação vai gerar desenvolvimento, né, para a nossa sociedade, para as sociedades, né? Sem entrar na discussão do tipo de desenvolvimento, etc., eu prefiro usar a palavra até prosperidade, que ela a palavra hoje é um pouco em desuso, mas ela tem mais a ver com as pessoas em si, né? Quer dizer, crescimento, desenvolvimento pode ser, sei lá, do jeito que a gente fez no Brasil aí, totalmente enviesado, concentrado, né? Tem uma série de discussões aí da nossa falta de justiça social. Mas essa discussão, né, do foco da indústria, do foco de recursos, ela é extremamente importante para você pensar uma política pública e para você pensar, né, que talvez, se você olhar em âmbito de um país, você não vai ver uma triple helix, né? Você, na verdade, tem que olhar um país e aí dando zoom, né, e olhar várias triple helix, tá? E aí, para encerrar também o meu comentário complementar de vocês, é da gente pensar o seguinte: apesar de tem 25 anos, né, tenho, né, alguns inscritos aí já não são novos, já está começando por eles, já são até de uma outra realidade econômica, mas 25 anos dentro de modelos, né, acadêmicos, teóricos, é muito pouco tempo. Então, a Triple Helix ela é um modelo em aberto. Eu até diria mais, e venho escrevendo sobre isso, dizer que assim, ela não é um modelo, porque ela não é uma receita aplicável, e ela não é uma teoria, porque não é replicável, né? A gente não repete em laboratório, né? Por ser da área de ciências sociais aplicadas. Ela é uma abordagem,
e que traz algumas ideias, né? Eu já coloquei isso para vocês, né? Algumas inspirações, mas não tem assim ferramentas práticas. Então tem várias ideias que aparecem nos escritos, né? Principalmente aí do Hetzkovitz e do Leidersdorf, que na verdade eles lançaram as ideias e que ficou e que não estão desenvolvidas, né? Quer dizer, como é que você relaciona, por exemplo, questões culturais que estão ligadas aos indivíduos com questões institucionais dentro das esferas e das hélices? Isso não está discutido. A gente sabe que tem influência, né? Que, certamente a cultura americana é uma que está mais voltada para o empreendimento, né? Para o empreendedorismo, para a interação. A nossa cultura aqui no Brasil ela é diferente. A gente interage bem para a cerveja, né? Para o churrasco, né? Mas para desenvolver negócios, não necessariamente, né? Essa cultura do empreendedorismo e do sucesso é diferente, vai mudando geração a geração, né? E eu lembro, inclusive, de estar numa mesa redonda com o Hetzkovitz, até tem uns 2 para 3 anos isso, num congresso na África do Sul, e exatamente a gente botou nessa sessão pessoas de diferentes países, né? Tinha uma colega baseada ali na Suíça, Alemanha, Suíça, Áustria, Alemanha, tinha uma outra inglesa, e a gente conversando exatamente sobre essa percepção, né? E o Hetzkovitz trouxe uma ideia dizendo assim, olha, a cultura americana, ela vende essa ideia do individualismo, né? Como, eu tenho que resolver as minhas coisas, eu tenho que fazer o meu, e não sei o quê, e o outro que se dane, mas na prática a gente é muito colaborativo. Dentro de alguns limites, obviamente, né? A gente é muito colaborativo, né? A gente se ajuda porque a gente entende que, às vezes, ali todo mundo que está ali no entorno da gente estiver numa situação melhor, a gente vai estar numa situação melhor, né? E eu, ouvindo isso dele, né, eu ia falar, tinha uma pessoa no meio, depois eu ia falar, eu falei, olha, super interessante ouvir isso, né, porque o que se vende no mundo inteiro é exatamente essa ideia do individualismo, né, norte-americano. O Brasil é exatamente o oposto. Quer dizer, a gente tem um discurso que é um discurso, né, da interação, vamos nos ajudar, vamos nos dar as mãos, todos juntos, e não sei o quê, né? E eu não tinha uma tradução para esse ditado, né? Mas aí eu falei para eles e para a audiência, falei assim, olha só, na prática nós somos altamente individualistas, né? E aí é por isso que muita coisa não funciona, né? Quer dizer, então assim, né? Para a gente aqui eu tenho um ditado que eu uso muito, que é o tal do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vocês conhecem. E é isso. A alma do brasileiro é essa, né? Eu vou me dar bem e o resto que se dane, né? Então eu vou fazer o meu pirão, vou fazer meu pratinho, vou comer e quem vem depois, o problema já não é mais meu, né? Que se vire, né? Então na prática a gente é muito pouco colaborativo, tá? E isso eu já cansei de ver exemplos, né? Quer dizer, você senta num projeto de desenvolvimento regional com diversos atores e as pessoas estão brigando ali, né, do ponto de vista do ego, para ver quem é o líder do projeto. Não interessa quem é o líder, né? Se der resultado, se for bem sucedido, vai ser bom para todo mundo, né? Mas se der errado, o que adianta ter o líder, né, o magnânimo, né? Ajudou a fundar o projeto, né? Eu já participei de projetos, né? E essa minha experiência aí na Firjan foi muito interessante desse ponto de vista. Eu participei em projetos que tinha competências, tinha organizações e tinha dinheiro, né? E quanto mais dinheiro teve, mais briga teve, porque todo mundo queria meter a mão no dinheiro, né? Queria ser o dono do dinheiro. O que aconteceu com o projeto? Nada, naufragou, né? Projeto de desenvolvimento regional com um potencial enorme do ponto de vista local, era um projeto de TI lá em Petrópolis, chamava na época Movimento Petrópolis Tecnópolis. Firjan apoiava isso, eu era um dos técnicos pela Firjan, depois fiquei acompanhando esse projeto, e a gente foi buscar dinheiro na FINEP para fazer incubadora, para fazer, né, tinha uma parceria com a França, tinha uma série de empresas ali, tinha umas 80 empresas de TI do eixo aqui Rio Petrópolis,
que poderiam se beneficiar disso. Depois começou uma brigaiada danada, né, entre pessoas que eram da região, outras que não eram, né, e eu mesmo, né, sofri acusação, por que traz esse consultor lá do Rio? Tem gente aqui em Petrópolis que poderia fazer isso, né? A visão do próprio umbigo, né? E aí passou-se o tempo, executou-se o dinheiro, mas não teve resultado, tá? Então essas coisas também são pontos que aparecem mais à frente, até na literatura do Hetzkovits, né? Aliás, do Leidersdorf, que é do tipo, legal, vamos botar os atores juntos, vamos interagir, vamos dar as mãos, mas às vezes nem assim funciona, né? Mas a gente tem que tentar. Bom, gente, então, Natan e Diego, obrigado aí, né, por terem enfrentado esse texto.